Fala aí, galera, aqui é o professor Carlos, professor de História de vocês, do 9º ano. Também vou ser o professor de Sociedade e Cidadania de vocês, mas nós vamos estar agora gravando um vídeo à parte, só da matéria de História, Depois eu vou estar também colocando, no horário de Sociedade, um vídeo só de Sociedade e Cidadania. Mas hoje vamos falar, nesse vídeo, especificamente de História. Bom, nessas 2 primeiras semanas a gente vai estar fazendo uma revisão sobre o conteúdo que vocês viram do ano passado. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer uma parte do vídeo para a gente relembrar as matérias rapidamente do ano passado, do 8º ano, e aí depois eu vou pegar uma outra parte do vídeo para a gente colocar algumas das matérias que a gente vai ver nesse ano. Rapidamente também, só um apanhadão geral, ok? Então vamos lá. Bom, 8º ano, eu espero que meus alunos, e até os alunos novos se recordem do que foi visto no 8º ano. Obviamente não vou poder falar de tudo, mas a gente vai falar dos principais conteúdos vistos no 8º ano, correto? Bom, para começar, no 8º ano a gente trabalha com um período da história chamado de História Moderna, A história ela é dividida em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Moderna ela começa no ano de 1453 e vai até o ano de 1789. A gente estuda no 8º ano grande parte da Idade Moderna e um pouquinho da Idade Contemporânea, que vem depois de 1789. Então, a Idade Moderna começa em 1453, quando acaba, obviamente, a Idade Média, O que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna? É a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, Então, esse evento, ele marca o início da Idade Moderna. E a Idade Moderna a gente tem uma série de movimentos. O primeiro deles é um movimento cultural, vamos dizer assim, que é o Renascimento. A gente tem o Renascimento de várias áreas do conhecimento do ser humano. Por quê? Lá na Idade Média, a igreja, o clero, tinha muito poder político. Então, todas as áreas que o ser humano produz alguma coisa, todas as áreas culturais, a ciência, a filosofia, a música, a literatura, as artes, tudo isso estava voltado para o pensamento religioso, estava meio que controlado pela igreja. Quando acaba a Idade Média e entra a Idade Moderna, pouco a pouco essas áreas vão se desenvolvendo além do pensamento, do controle do clero, do controle da igreja. Obviamente a igreja enfraquece, surge aí uma nova forma de pensar. Então o Renascimento foi exatamente isso. A gente tem o Renascimento científico, o Renascimento das artes, que é o mais conhecido, que surgiu lá na Itália. E aí a gente tem grandes pintores e escultores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Filippo, Botticelli, Rafael Sanzio, todos esses grandes artistas. Então a Itália é o berço do Renascimento, o berço do Renascimento artístico. Mas o Renascimento ele não é só artístico, ele é também filosófico. A filosofia ela vai além da questão religiosa, Ela vai buscar outras reflexões também. A literatura, livros que antes não podiam ser escritos porque eram proibidos pela igreja, agora você vai ter novos autores falando sobre tudo. Então temos um renascimento literário, a música também vai ter um renascimento musical. A própria, se na Idade Média se vivia nos feudos, no campo, na Idade Moderna as pessoas começam a voltar para as cidades. Então a gente tem o que a gente chama de renascimento urbano. As grandes cidades vão prosperar novamente, Para quem se lembra, quando a gente estudou o final da Idade Média, o final do feudalismo e o surgimento dos burgos, que vai surgir uma nova classe, uma classe de comerciantes, a burguesia. A burguesia ela vai ser responsável pelo renascimento dessas grandes cidades. Então a gente tem também o renascimento urbano. Junto com isso vem um novo movimento chamado de iluminismo. O iluminismo ele era baseado na razão. Ele tenta um pouco se livrar do controle do pensamento religioso.
preste atenção, isso é muito importante ser falado. Não é que o pensamento religioso seja ruim. O problema é que o pensamento religioso, lá na Idade Média, controlava tudo. Na Idade Moderna vai ser um pouco diferente. Os iluministas eles vão querer focar na questão do pensamento racional. Inclusive, se a gente tinha um pensamento religioso radical, muitos iluministas vão querer só a razão e vão querer condenar o pensamento religioso, inclusive perseguindo as pessoas que acreditavam, que tinham uma fé. Então tem esse aspecto positivo e negativo do iluminismo. Então o iluminismo baseava-se na razão, na liberdade e na igualdade do ser humano. Pelo menos no campo teórico, né? Na prática, essa igualdade não era muito utilizada. Então a gente tem o iluminismo que surge ali no final do século XVII, início do século XVIII. Temos alguns grandes filósofos iluministas, o Jean-Jacques Rousseau, o John Locke, o Voltaire, o D'Alembert, o Diderot, e temos também o Montesquieu, né? Destaque aí para o Montesquieu, que foi o primeiro camarada que colocou na sua obra literária a divisão de poderes em três, que é inclusive a divisão que a gente usa hoje: executivo, legislativo e judiciário. Influenciados pelo movimento iluminista, nós temos também uma série de outros movimentos. A independência dos Estados Unidos, em 1776, século XVIII. A gente tem a Revolução Francesa, né, que tem início em 1789. Um pouquinho antes, um século antes, nós tivemos a Revolução Inglesa, né, e vamos ter a primeira Revolução Industrial no século XVIII. Inclusive a Revolução Francesa é o grande acontecimento da Idade Moderna. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, com um terrível período do terror, que foi um banho de sangue, né? Que os revolucionários acabaram sendo engolidos pela própria revolução que eles criaram. Houve uma disputa de poder, milhares, talvez milhões de pessoas tenham sido mortas durante a Revolução Francesa, que depois um rei, que era um rei absolutista, era um tirano, era um déspota, mas ao mesmo tempo os revolucionários também se tornaram ditadores e tiranos. Obviamente é a Revolução Francesa que marca, em 1789, o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que vai de 1789 até esse momento que eu estou falando para vocês. No dia, eu acho que hoje é dia 4/2 de 2021. Então, a gente fala rapidamente no 8º ano sobre a segunda Revolução Industrial, já no século XIX. E basicamente esse é o principal conteúdo, são os principais conteúdos do 8º ano, só para a gente dar uma pincelada. E, obviamente, nós temos os assuntos que nós vamos ver nesse ano. Nós vamos falar sobre uma série de assuntos. Eu vou focar em alguns principais, né? Pegando uma ordem cronológica, falando aqui de Brasil, a gente vai falar da proclamação da República no Brasil, né? A gente falou também sobre o Império lá de Dom Pedro II no 8º ano. A gente vai falar o que aconteceu com o fim desse Império, né? Como foi a proclamação da República, como foi essa nova República que se chamava... Olha que coisa interessante. A nova República, o novo regime instaurado, se chamava República Velha. Vai se chamar, né? República Velha. Por quê? Por que será? A gente vai ver no decorrer do ano, né? A gente tem no mundo uma série de acontecimentos. A Revolução Russa, em 1917, que vai instaurar o comunismo, né? E depois vai criar a União Soviética, né? Que a Revolução Russa também causou aí muitas mortes, né? Tirou o czar, que era um tirano, mas também causou uma série de mortes na União Soviética. A gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, perdão, não posso me esquecer disso, que é de 1914 a 1918. E no final da Primeira Guerra Mundial a gente tem uma pandemia, para a gente associar com os dias de hoje, né? Isso a gente vai ver também no 9º ano, que é a gripe espanhola. Inclusive matou um presidente aqui. Ele já tinha sido eleito, né? O presidente Rodrigues Alves. Ele já tinha sido presidente, né? E ele fez uma campanha e foi eleito novamente. Só que, infelizmente, antes de assumir o cargo, ele acabou sendo morto porque ele contraiu a gripe espanhola. Tem até a rua Rodrigues Alves ali no Porto do Rio de Janeiro, em homenagem a esse ex-presidente.
Bom, a gente tem na década de 20, destacando-se a crise de 1929, né, que começou nos Estados Unidos e se espalhou por quase todo o mundo, né, a economia aí já era globalizada. A gente tem o período entre guerras, que tem essa crise de 29, a gente tem o surgimento de regimes totalitários, né? O fascismo, o nazismo num campo mais à direita, o comunismo num campo mais à esquerda. São regimes totalitários, são regimes ditatoriais, tiranos, que não aceitam nenhuma forma de oposição, né? Temos outros também, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. A ascensão desses regimes vai levar à Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que foi simplesmente o evento que mais matou pessoas na história, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí surgindo duas grandes potências, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Esse período a gente tem o que a gente chama de Guerra Fria, né? Uma nova ordem mundial, um mundo bipolarizado. Como assim? Duas grandes potências disputando a hegemonia global, né? Vendo quem vai se tornar a nova potência mundial. A Guerra Fria se estende à década de 50, 60, 70. A gente tem uma série de eventos que ocorrem nesse período. Revolução Cubana em 1959. Nós temos a crise dos mísseis em 1961. A gente tem a Guerra do Irã, que vai de 65... a Guerra do Vietnã, que vai de 65 a 75. Nós temos alguns movimentos contraculturais. O movimento hippie, com aquelas famosas frases, né? É proibido proibir. Eles eram contra, né, a Guerra do Vietnã. Tem uma outra frase também, mas que agora eu não estou me lembrando. Mas o movimento hippie, ele surge também na década de 60 como um movimento contracultural, né? Ele vai na contramão da cultura da sociedade da época. No caso, ele começa ali nos Estados Unidos, mas o ideal desse movimento hippie, ele vai se espalhando por vários lugares aí do planeta, né? Nós temos movimentos musicais com os Beatles. Nós temos em 1964, né, o golpe de 64. Alguns entendem que foi uma ditadura, outros entendem que foi uma revolução. É mais aceito que foi uma ditadura de 64 a 85, mas existe uma corrente de pensamento que tem uma outra visão, entende que foi uma revolução, que eles lutaram contra um golpe comunista. Isso a gente vai avaliar com muita calma, né, procurando se ater aos fatos. Fato é que o regime militar, ou ditadura militar, ou revolução de 64, de acordo com a sua visão de mundo, ele vai durar 21 anos. E isso ninguém pode negar. Houve um momento de grande repressão, que foi o período do ato institucional número 5. Nós tivemos prisões, exílios, torturas. Temos os militares no poder, né, infelizmente usando do Estado para cometer atos terríveis. Nós temos guerrilheiros, né, também, guerrilheiros, né, geralmente de grupos de uma extrema esquerda, que eles também vão cometer alguns atos aí muito questionáveis. Alguns chegam a chamar de atos terroristas, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Isso tudo dentro do contexto da Guerra Fria. E aí acaba a Guerra Fria, a gente tem o que a gente chama de nova ordem mundial, que é o período atual. E aí a gente vai ver o período de redemocratização do Brasil, ver como é que os Estados Unidos vão se comportar, né? Eles teoricamente, eles venceram, teoricamente não, né? Eles vencem a Guerra Fria, a União Soviética é desmembrada. Tudo isso a gente vai ver com muita calma, né? A gente tem duas guerras mundiais e uma guerra psicológica que durou aí quase 50 anos, que foi a Guerra Fria. Então, são assuntos muito interessantes. Vamos falar do mundo globalizado também, né? Particularmente, o assunto que eu mais gosto é a Segunda Guerra Mundial. Não pela destruição, obviamente, mas eu tenho um certo... eu sempre tive essa curiosidade. Eu não consigo entender como nós deixamos as coisas chegarem ao ponto que chegaram, né? De você ter aí milhões e milhões de mortos. Não existe nenhum evento na história da humanidade, pessoal, nem catástrofes que mataram mais pessoas do que a Segunda Guerra Mundial. A estimativa é entre 60 e 70 milhões, mas muita gente diz que o número é maior. Então foi realmente, como um professor meu dizia na faculdade, a Segunda Guerra Mundial foi o ápice da maldade humana. O que os nazistas fizeram com seus inimigos não está no gibi.
Bom, a gente vai falar sobre isso no decorrer do ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno apanhadão geral. Acessem a sala virtual, não deixem de acessar, galera. E acessem também e obviamente, né, na sala virtual tem trabalho de casa. Façam, não deixem de fazer o trabalho de casa, ok? E é isso, eu espero que nós tenhamos um ano de 2021 muito bom, né? As expectativas são grandes. E eu desejo a todos um ótimo ano letivo de 2021. Um abraço a todos, pessoal.